Olá, alunos e alunos da Rede Municipal de Taubaté. Aqui é o professor Paulo, responsável pelo projeto Astronomia no Sítio. E hoje nós vamos continuar a nossa preparação para a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, a OBA, que vai acontecer em maio. Então, nesse aulão OBA, parte 3, vamos falar sobre constelações, asterismos e sobre reconhecimento do céu na semana da prova. Para iniciar o nosso aulão, sempre prestando aquela homenagem ao professor idealizador do projeto Astronomia no Sítio, professor Felipe Matídios. Para falar sobre as constelações, é importante a gente falar um pouco sobre a história delas. Então imagine uma época onde não existia relógio, calendário, GPS, contagem de tempo como a gente faz, estações do ano como a gente conhece. Como que esses povos antigos, aí quando eu falo povos antigos, estou falando da pré-história, né, povos egípcios, mesopotâmios, que eram exímios reconhecedores do céu. Então esses povos, para identificar em que época do ano eles estavam e a sua localização geográfica, eles criaram o que a gente chama de constelações, que são figuras imaginárias, padrões, que nos ajudavam a reconhecer exatamente essas características. Então, por exemplo, algumas constelações, ou esses padrões que eram criados, aparecem em determinadas épocas do ano. Aqui nós temos representado a constelação de Órion, que é uma constelação desses povos antigos, né, dos povos europeus antigos, que é uma constelação baseada na mitologia. Aqui à esquerda você até vê Órion, né, a figura aí que o ser humano imaginou quando criou essa constelação, a figura de um caçador, né, que se gabava de capturar qualquer criatura do planeta. Aliás, muitas dessas constelações elas têm histórias, né, lendas, mitos, crenças, que eram transmitidas de geração para geração, mas que na verdade essas histórias que estavam por trás dessas constelações só serviam para transmitir aquela informação. Que, por exemplo, para os povos do sul, a constelação de Órion é uma constelação típica de verão. Então, o que esses povos do sul tiravam de informação quando Órion estava no céu? Que era o tempo quente, tempo chuvoso, melhor época de plantar, de colher. Agora, se aproximando do inverno, a constelação de Órion ela começa a desaparecer no horizonte no final de tarde. E aí outras constelações começam a aparecer, como por exemplo a constelação do Escorpião. A constelação do Escorpião, para os povos do sul global, era uma constelação típica de inverno, que indicava a chegada do tempo seco, do tempo frio, a época de ir na floresta, né, buscar peles para se proteger do frio. Né, não era uma boa época para plantar, para colher. Então veja que, através do reconhecimento do céu, esses povos eles conseguiam identificar em que época do ano eles estavam. Isso permitiu o avanço das civilizações, o avanço da agricultura, do crescimento das pequenas cidades. Então não é exagero dizer que o reconhecimento do céu é a ciência mais antiga já desenvolvida pela humanidade. Hoje, a União Astronômica Internacional reconhece a existência de 88 constelações. Algumas são visíveis só do hemisfério norte, outras do hemisfério sul. A maior parte dessas constelações foram criadas por povos europeus antigos e povos europeus modernos, a partir das grandes navegações, quando eles começaram a conhecer o sul global. Né? E aí começaram a identificar novas estrelas e criar novas constelações. É importante que a gente saiba diferenciar o que é a constelação de asterismo. Constelação, na verdade, é uma região do céu. Aqui, por exemplo, à direita, você tem a representação aqui dessa região. Aqui está delimitado em vermelho. Ó. Isso que é chamado de constelações. Então, o céu é dividido em 88 regiões, ou 88 constelações. Dentro dessas regiões, você tem essa figura imaginária, essas linhas unindo as estrelas mais brilhantes, né, formando o que a gente chama de asterismo. Então, o desenho em si, a figura, ela é o asterismo, que pode representar pessoas, seres da mitologia, animais, objetos e assim por diante. Outra coisa importante para a gente ressaltar que essas são constelações dos povos europeus. Todas as civilizações, em qualquer região do planeta, criou as suas constelações e seus padrões para poder extrair todas essas informações que nós citamos. Então, por exemplo, você tinha as constelações brasileiras dos povos Tupi-Guarani, você tem constelações de povos africanos,
mas na OBA eles vão cobrar as constelações dos povos europeus, que são reconhecidas pela União Astronômica Internacional. Mas seria interessante você pesquisar para conhecer outras culturas e outras constelações que foram criadas por esses povos antigos. Uma outra coisa importante da gente citar é que dentro de um asterismo, né, de uma constelação, você tem aqui estrelas com brilhos diferentes, umas mais brilhantes, outras menos brilhantes. Então nós podemos, inclusive, classificar as estrelas da constelação de acordo com o seu brilho. A estrela mais brilhante da constelação é chamada de estrela alfa da constelação. Então, se a gente pega aqui a constelação de Órion, você tem aqui a estrela chamada de Rigel, né? O nome dela é Rigel. É a estrela mais brilhante da constelação de Órion, por isso ela é chamada de a estrela alfa de Órion. A segunda mais brilhante, que é Betelgeuse, é a estrela beta da constelação de Órion. E aí segue o alfabeto grego, da mais brilhante para menos brilhante, você vai alfa, beta, gama, delta e assim por diante. Aliás, a constelação de Órion é muito conhecida no senso comum da população, porque é onde está as Três Marias, né, que na verdade também tem nome. Esse nome Três Marias é um nome popular. Se vocês acompanharem aqui à esquerda, você tem Alnitak, Alnilan e Mintaka, que é o nome delas. Outra coisa importante de ressaltar é que a forma que ela está apresentada aí é a forma que ela é visível no hemisfério norte. No hemisfério sul, você vê ela do lado contrário. Então, Rigel vai estar aqui em cima e Betelgeuse vai estar aqui embaixo. Aliás, é interessante, né? Aqui nessa constelação você tem a nebulosa de Órion, que é uma região formadora de estrelas, né? Que é possível visualizar a olho nu. Então, como eu disse, a constelação de Órion é uma constelação dos povos europeus antigos. Então, ela está envolvida em toda uma mitologia, crenças, lendas. Tem até história, né, de que Órion era um grande caçador que se gabava por capturar qualquer criatura do planeta. Acompanhado pelos seus dois cães, o cão maior e o cão menor, que não está aparecendo aqui na imagem. Em uma batalha com o touro, né, o touro está aqui do lado, Taurus, né, onde está Aldebaran, a estrela mais brilhante da constelação do touro. Então veja que essas histórias, essas lendas, elas só serviam para transmitir as informações de que quando Órion estava no céu, seria o período chuvoso, o período quente, a melhor época para plantar e para colher. Então, só para finalizar sobre essas histórias, através do reconhecimento do céu e da criação desses padrões, a civilização avançou, a agricultura avançou. O reconhecimento do céu é a ciência mais antiga já desenvolvida pela humanidade. Mas o que a OBA vai cobrar de você sobre esse assunto? Bom, já vou mostrar aqui para vocês. Ele vai querer que você faça um reconhecimento do céu, principalmente na semana da prova, e no horário específico, às 8 da noite. Vamos ver a questão de 2023, a questão 5? A figura abaixo mostra uma parte do céu no dia 20 de 5 de 2022, às 8 da noite, conforme visto de Brasília. As linhas fortes delimitam as áreas das constelações. As linhas finas ligam artisticamente as estrelas mais brilhantes de cada constelação, que é o que nós chamamos de asterismo, né? Então, ele vai pedir para você reconhecer aí nesses números aí qual é o nome dessas constelações. 1, 2, 3, 4 e 5. Para isso, eu até deixei aqui separado, aberto, o aplicativo Stellarium, que você pode baixar aí no seu celular agora. Então você vai lá na sua loja de aplicativos, né, procura lá Stellarium com 2 L's, e aí você vai poder fazer essa simulação que eu vou fazer aqui para vocês. O que é bacana do Stellarium é que a gente consegue aqui simular exatamente a data que ele pediu na prova, que é o dia 20 do 5. Eu vou até mudar aqui, está no dia 17, 18, 19, 20 do 5, às 8 da noite. Esse vai ser o céu do sul. Lembra que as constelações do norte e constelações do sul são diferentes, né? Então veja que aqui nas constelações do sul, é isso que ele vai pedir para você reconhecer. Aqui no estelário está marcado as constelações, ou seja, as linhas que delimitam as regiões, e os asterismos. Eu já coloquei ali para vocês também o nome dessas constelações e a figura que o ser humano imaginou quando criou essas constelações. Então vamos lá reconhecer quais são essas constelações que estarão no céu. Começando da esquerda para a direita, está aqui. Você tem primeiro aqui a constelação do Escorpião, que é uma constelação também muito importante para esses povos antigos. Lembra que eu falei que quando Órion desaparece, uma outra constelação aparece, indicando a chegada do inverno?
Pois é, essa constelação é a constelação do Escorpião. É uma constelação típica de inverno aqui no sul global. Do lado do Escorpião, você vai encontrar o Lobo, que na mitologia está em uma batalha com o Centauro. E o Centauro está enfiando uma lança aqui no Lobo. Então, faz parte lá das lendas, né? Criadas a partir das constelações. Não só isso, a mosca já está aqui embaixo esperando para lamber as feridas dessa batalha. Só para ajudar vocês a lembrar. Então, enquanto o Centauro está batalhando com o Lobo, a mosca já está aqui embaixo, aguardando para lamber as feridas. Sei que é estranho falar isso, mas é para ajudar a lembrar. Entre as pernas do Centauro, você vai encontrar aqui uma constelação muito importante de localização espacial, que é a localização a constelação do Cruzeiro do Sul. Essa estrela aqui mais ao sul sempre está apontando para o sul global. Aliás, se você quer descobrir no céu aonde está o ponto exato do sul global, é só você pegar esse eixo aqui, ó, dessas duas estrelas, multiplicar essa distância por 4 vezes e meia, vai dar exatamente no sul global. Isso, para quem trabalha com telescópios, é muito importante para fazer alinhamento dos telescópios. Bom, essas 4 constelações aqui são importantes, e abaixo delas você tem algumas constelações que representam alguns objetos, instrumentos. Vamos ver quais são? Então, abaixo do Lobo você tem a régua, do lado da régua você tem o compasso, e embaixo do compasso você tem o triângulo austral, que realmente parece um triângulo isósceles. Agora vamos mais à direita. Você tem aqui a grande constelação do navio. Essa constelação do navio é dividida em 3 constelações. Começando pela polpa do navio, a quilha do navio e a vela do navio. E aqui embaixo já tem o peixe, né, que está na água, para ajudar a lembrar mais uma vez. Então, o navio está passando e o peixe voador aqui embaixo. E um pouquinho mais à direita, uma constelação muito importante de você reconhecer, que faz parte lá da mitologia, né? A constelação do Cão Maior, que é aquele cachorro de Órion, né? O Cão de Órion. Aonde está Sírius, a estrela mais brilhante da constelação do Cão Maior. Aliás, também a estrela mais brilhante do céu noturno. Esqueci também de falar, e é importante ressaltar essas estrelas mais brilhantes da constelação, lembra? Elas são chamadas de estrela alfa. Então, Sírius é a alfa do Cão Maior. Canopus é a alfa da popa. Aqui também nós temos essa estrelinha aqui do Centauro, essas 2 estrelas, a alfa do Centauro e a beta do Centauro. Inclusive, a estrela alfa do Centauro é a estrela mais próxima do Sol. Interessante, né? Ela está a 4 anos-luz de distância de nós. Por que eu citei só essas constelações? Porque são elas, ó, vou tirar aqui para vocês verem. Aqui nós temos a passagem do braço espiral da galáxia. Então, aqui são as constelações que provavelmente eles vão pedir para você reconhecer no céu, e são aquelas que estão na questão. Agora eu vou fazer o seguinte, vou tirar o desenho e vou tirar os nomes, e é assim que ele vai aparecer na prova. Vamos tentar identificar? Vamos lá. Começando aqui da esquerda, Escorpião, acompanha comigo aí. Do lado do Escorpião, o Lobo, né, batalhando com o Centauro, e a mosca já esperando aqui para lamber as feridas. Desculpa, só para ajudar. Entre as pernas do Centauro, Cruzeiro do Sul. Agora aqueles objetos. A régua, o compasso e o triângulo austral, que é uma espécie de triângulo isósceles. Agora vamos à direita. A grande constelação do navio, que é dividida em polpa, quilha e vela. E abaixo do navio, já na água, né, o peixe voador. Só mais uma para a gente lembrar, aqui à direita, a importante constelação mitológica, lá na lendária, a constelação do Cão Maior, onde está Sírius, a estrela mais brilhante do céu noturno. Pronto, agora a gente está apto para responder aquela questão, vamos lá? Então, voltando agora para a questão da Oba. Vamos dar uma olhada quais são aqui? Então lembra que ele colocou números e você tem que reconhecer que constelação é essa. Começando pela número 1, entre as pernas do Centauro, lembra? A constelação do Cruzeiro do Sul. Número 2, constelação típica de inverno para os povos do Sul, a constelação do Escorpião. Número 3, lembra lá do triângulo? É o Triângulo Austral. Constelação 4, constelação do Centauro, que está aqui batalhando com o Lobo, e aonde está a Alfa Centauri, a estrela mais próxima do Sol. E a constelação 5, abaixo do navio, já na água, lembra? O peixe voador.
Vamos ver qual é essa alternativa, então. Cruzeiro do Sul, Escorpião, Triângulo Austral, Centauro e Peixe Voador. Seria a letra C. Então veja, todos os anos eles cobram uma, duas questões sobre o reconhecimento do céu. E se você quer ser um medalhista olímpico da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, você deve ver, rever, baixar o estelário e tentar guardar essas constelações para nós. Mas veja, ele pode mudar. Em 2024, ele já trouxe outras constelações. Mas ele trouxe um texto para ajudar você a identificar essas constelações. Então ele ajudou muito. Vamos ler? Então, essa primeira parte aí é idêntica. Só ele mudou a data. Agora é dia 17 do 5 em vez de 20 do 5. Mas o céu não muda muito de 3 dias de diferença. E ele fala que as linhas finas ligam artisticamente as estrelas mais brilhantes das constelações, que são, no caso, aí dos asterismos. E ele conta uma história que o planetarista da OBA inventou para mais facilmente os alunos memorizarem um certo conjunto de constelações. E a história é a seguinte, começando por Órion, no qual estão as Três Marias. Vamos lá achar as Três Marias? Aqui, ó. Três Marias, número 1, constelação de Órion. Então veja como ele está ajudando você. Continuando, está lutando na frente com o touro. Então, peraí. Ele está falando que o touro está à frente dele e que o touro tem 2 grandes chifres. Vamos lá olhar? Quem que está na frente de Órion? Aqui, ó, o número 9. Os 2 grandes chifres que ele se refere são esses dois aqui que ligam essas 2 estrelas. Então veja que a número 9 então seria o touro. Continuando, leva sempre com ele o cão maior e o cão menor. O cão maior está saltando sobre a lebre. Vamos ver cadê o cão maior. Está aqui, ó, número 3, onde está Sirius. Lembra? A alfa do cão maior e a estrela mais brilhante do céu noturno. E o que é interessante, né? Ele já até falou que esse cão está saltando sobre a número 2, que é a lebre. Então, só para lembrar que a número 2 seria a constelação da lebre. E o cão menor está sobre o unicórnio. Então veja que seria difícil você reconhecer, mas aqui eu vou te ajudar. Essa constelação 5 seria a constelação do unicórnio, também chamado de monoceiro, você pode encontrar, né? E aqui a número 4 que estaria sobre o unicórnio, que é a constelação do cão menor. Pois este está prestes a furar as costas de Órion com o seu chifre. Tá aqui, ó, o unicórnio, deixa eu só pegar o cursor aqui, o unicórnio e esses 2 chifres quase furando as costas de Órion. Então veja que só com a historinha você já reconheceu boa parte delas. E aí você vai buscar nas alternativas o que ele vai pedir para você. Vamos lá ver? Então ele pede para você reconhecer qual que é Órion, qual que é touro, qual que é cão maior, cão menor e qual que é a lebre. Vamos lá dar uma olhada? Primeiro, Órion, número 1. Touro, número 9. Qual que é a próxima que ele pediu? Deixa eu dar uma olhada lá. Cão maior, lembra? Número 3, saltando sobre a lebre. Cão menor, número 4, né, que está aqui sobre o unicórnio. E a última que ele pede para você reconhecer é a... Opa, voltei em vez de passar, desculpa. A lebre. Então lembra que o cão maior está saltando sobre a lebre, que é o número 2. Vamos montar a sequência? Vamos lá. Número 1, 9, 3, 4, 2. Vamos lá procurar? Número 1, 9, 3, 4 e 2 seria a letra A. Bom, galera, essa é a nossa aula sobre constelações e reconhecimento do céu. Lembre, baixe o estelário, simula essas datas do dia 17, dia 20 e tenta reconhecer quais são essas constelações do sul que estarão presentes no céu. Assista quantas vezes for necessário. Não perca uma questão como essa, porque é isso que vai definir quem vai ser medalhista e quem vai ficar para a próxima edição. Tá bom? Então espero que eu tenha ajudado e até o aulão OBA parte 4.